TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Boa tarde a todos, bem-vindos. É uma alegria, como sempre, estar com vocês todos aqui. E hoje já estão a ver aqui qual é o nosso tema da tarde. É, então, exatamente a porta estreita, que é, no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E este ponto 3, que eu refiro ali do capítulo 18, do Evangelho segundo o Espiritismo, mostra-nos a importância de nós enveredarmos pelo caminho da salvação, que também sabemos ser o mais difícil, sem dúvida alguma. Na vida nós passamos por muitos problemas, por muitas adversidades, por muitas maçadas, por muita dor, por muito sofrimento. E nessas ocasiões normalmente nós ficamos em baixo, ficamos tristes, ficamos desanimados. Mas temos que ter em conta que a espiritualidade superior nos ensinou e ensina ainda, obrigada Vivi, nos ensinou e nos ensina que a Terra é um grande pronto-socorro, é como eles lhe chamam. É um mundo escola, mas também é um mundo hospital. Aqui estamos encarnados todos aqueles que procuramos a evolução, tanto moral como intelectual. Mas, realmente, aquela que interessa mais é a evolução moral. E só passamos pelas provas, isto é, pelas adversidades, pelas maçadas, pelos sofrimentos, pelos problemas todos do nosso dia a dia, para o nosso horizonte, especialmente, claro, o horizonte espiritual, se abrir, se expandir. Por outro lado, também sabemos que vencer as nossas más tendências, é um desafio. Mas também sabemos que os desafios nos melhoram se os conseguirmos superar. E é para isso que nós aqui estamos. A vida é um desafio para todos nós. E nós, esses desafios, também estamos aqui para os tentar superar. Atualmente estamos numa fase de transição planetária. O que significa que o mundo está a deixar de ser de provas e expiações para passar a mundo de regeneração. Portanto, devemos esforçar-nos efetivamente por entrar por essa porta estreita, que no fundo, e sem ser no fundo, é a porta da regeneração, e não ficar só a olhar para ela e a lamentar o facto dela ser estreita. Nós já sabemos que ela é estreita e essa estreiteza dessa porta o que significa é que ela nos vai levar no dia da manhã a outros mundos e a outras posições espirituais muito mais felizes. Portanto, vamos ser valentes e, efetivamente, avançar. E esta noite, então, vai ser este o tema da nossa reflexão. E vamos começar por citar Mateus, que também está, precisamente, neste ponto 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, repito, que diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. E como é estreita a porta e quão apertado é o caminho que conduz à vida, e como são poucos os que a encontram. Então Jesus referiu-se, e foi uma imagem que ele usou, esta imagem da porta estreita quer dizer que ele estava a falar sobre as dificuldades que enfrentamos, todos aqueles que decidimos combater as nossas imperfeições para progredirmos espiritualmente. E nós sabemos que a vida está cheia de escolhas, isto é, de portas. E ela obriga-nos sempre, a própria vida obriga-nos sempre a entrar por uma ou por outra. E também sabemos que as escolhas são o exercício do livre-arbítrio.
É muito importante não nos esquecermos disto. Ao escolhermos, estamos a exercer a nossa liberdade de ação, o nosso livre-arbítrio. E nós sabemos, já por tudo aquilo que a espiritualidade nos tem trazido ao longo destes quase 200 anos, enfim, 160, que tudo o que o livre-arbítrio faz é dar-nos liberdade para fazermos o que quisermos, mas as nossas escolhas que nos vêm através do livre-arbítrio trazem com elas a responsabilidade por essas mesmas escolhas. Portanto, nós sabemos já que o caminho do aperfeiçoamento é difícil. É difícil. Mas também, desde o princípio, ninguém nos disse que ia ser fácil. Mas é imprescindível que façamos um esforço para passarmos por essa porta estreita a fim de criarmos condições para que o nosso espírito realmente evolua. E continuando, já no ponto 5 do mesmo capítulo 18, diz: a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e porque é maior o número dos que frequentam o caminho do mal. E, infelizmente, isto é mesmo assim, não é? É aquilo que se vê no nosso dia-a-dia. E, portanto, a porta larga é tudo aquilo que desvia as nossas ações dos compromissos assumidos na espiritualidade e, portanto, a tudo aquilo que nos desvia dos fins elevados da vida. E nós sabemos que antes de reencarnarmos, nós tivemos, digamos assim, várias conversas com os nossos amigos espirituais, os nossos instrutores, e fomos nós, de acordo com eles, que escolhemos tudo aquilo por que iríamos passar. Globalmente, em termos gerais. Depois, se íamos passar por uma gripe ou ia partir uma perna, isso já não entra nessas grande esquema. Mas, globalmente, em termos gerais, a nossa vida, todas as nossas vidas, neste estágio evolutivo em que nos encontramos, são pedidas por nós antes de reencarnarmos. Portanto, não nos devemos queixar, porque tudo o que passamos foi pedido por nós. E foi pedido para quê? Para resgatar dívidas de coisas menos corretas que fizemos no passado e que se tornaram dívidas que temos que pagar. Porque há uma coisa que é essencial e que faz parte das leis universais, das leis de Deus, que é a lei de causa e efeito. Mas vamos também, daqui a bocadinho, passar por aí. Portanto, a porta larga é exatamente isto, é aquela que nos desvia dos compromissos que assumimos na espiritualidade, porque nós na espiritualidade assumimos sempre que vamos e que queremos melhorar. Daí termos vindo a este tipo de mundo. Queremos melhorar. Então, os compromissos assumidos, se entramos pela porta larga, estamos a deixá-los de lado. E no dia da manhã, quando chegarmos ao lado de lá, vão-nos pedir contas daquilo que nos comprometemos a fazer e que, afinal, acabamos por não levar à prática. E estamos a falar, por exemplo, há muitos mais, mas pronto, aqueles que são mais visíveis e mais falados, os vícios, tanto morais como materiais, os prazeres de toda a ordem, o sexo desenfreado que, infelizmente, pulula hoje em dia em toda a parte, e uma coisa que quase não se fala, mas que nós vimos aqui recordar hoje, que é o enganar, por exemplo, os outros para obter lucros financeiros. Isso é uma falta tão grave
como qualquer outro vício, como seja o vício das drogas, o vício do álcool, o vício do tabaco. Para a espiritualidade, ou o vício da maledicência, por exemplo, para a espiritualidade é tudo igual. São tudo fatores negativos, emoções e sentimentos negativos. Portanto, é tudo isso que nós estamos a fazer ao entrar pela porta larga. Todos os caminhos que tomamos, portanto, ao longo da nossa existência, são uma parte essencial da nossa educação espiritual. E tudo o que já sabemos hoje foi aprendido com os acertos e com os erros que cometemos em vidas anteriores. Com cada tropeção que demos, nós aprendemos uma lição. Quando Jesus fez o convite e usou o verbo no imperativo, entrai pela porta estreita, fê-lo porque sabia que a maioria das pessoas está à procura da porta larga. Porque a porta larga, efetivamente, é esta porta que acabamos de dizer, não é? É aquela que é mais fácil de seguir. E, no ponto 5, ainda mais à frente, diz-nos: a da salvação é estreita. Pois é, mas a da salvação, que é a porta estreita, é o complemento dessa máxima: muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, podemos nos perguntar, então a porta larga é a porta do bem ou é aquela que é contrária às leis de Deus? Vamos ver. Temos aqui duas portas. Isto está na internet em qualquer lado. Estas duas imagens que aqui vos trago. Num mundo de provas e expiações como é a Terra, a porta larga é aquela onde entramos a maioria dos espíritos. É a porta que cede às paixões e aos vícios, de uma maneira geral. Por outro lado, a porta estreita é aquela por onde entramos a minoria dos espíritos que estamos encarnados e é aquela que vence as nossas más tendências e que pratica a caridade. Portanto, a porta larga, e vamos falar muito dela, claro, é espaçosa e aparentemente está recheada de todos os atrativos que nós gostamos. A riqueza, a fama, o prestígio, o poder. É a nossa submissão ao individualismo, ao acreditarmos que por termos essas coisas somos alguém. Mas não. Porque, efetivamente, o que interessa é a outra porta. A porta estreita, porque essa porta simboliza o esforço e a abnegação que devemos ter sempre perante as dificuldades, perante as adversidades. A estreiteza da porta significa que devemos abandonar hábitos e sentimentos que são próprios de fases mais primitivas deste mundo, mas às quais ainda nos agarramos com muita insistência. Diz-nos a codificação que os mundos de provas e expiações são aqueles em que a imensa maioria dos seus habitantes são espíritos que têm grandes conquistas a nível intelectual, mas que ainda têm pouca moralidade e mesmo esta é vacilante. E isso revela-se pela presença, em todo o lado, de inúmeros vícios e paixões negativas, infelizmente. Então podemos perguntar-nos, porquê é que a maioria prefere o caminho da porta larga se é o da porta estreita que salva? E nós respondemos, a espiritualidade responde, em primeiro lugar, por ignorância. E em segundo lugar, porque apesar da porta estreita ser a mais conveniente, é uma coisa impalpável, que os nossos sentidos não sentem. E por isso mesmo, para muita gente, infelizmente, essa porta estreita é uma utopia. E em terceiro lugar, porque a porta larga é perfeitamente palpável, ela traz-nos
riqueza, prestígio, fama, poder, e é sensível, portanto, aos nossos sentidos. Sente-se a sua chamada. E então esta porta larga é aquela que nós temos sempre que cometemos ou que fazemos um ato de orgulho ou de egoísmo. É o que significa essa porta larga, é a dos nossos egoísmo e orgulho. Mas pelo contrário, no mundo de regeneração, para que a Terra caminha, dá-se precisamente o inverso. Vejam, no mundo dos espíritos regenerados, ou seja, nos mundos de regeneração, para que, como sabemos, a Terra está a caminhar a passos largos, dá-se precisamente o oposto. A maioria dos espíritos já vence as suas más tendências e pratica a caridade, e a minoria é que cede às paixões e aos vícios. É por isso que na codificação e no Evangelho nos é dito que os mundos de regeneração são mundos em que já o que prevalece, o que impera é o bem e que o mal é uma minoria. Ao passo que nos mundos de provas e expiações em que a Terra ainda se encontra, é ao contrário. O que predomina e o que domina é o mal e o bem ainda é minoritário. Portanto, só podemos dizer que a porta simboliza a passagem entre dois mundos, entre as luz e as trevas. E Jesus é a porta pela qual se chega ao reino dos céus. Porque ele disse, e está em João, no capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta. Quem entrar por mim estará salvo. Logo, é Jesus quem nos mostra o caminho que devemos seguir. E qual é esse caminho? Jesus apontou claramente ao dizer, portanto, tudo o que quiserdes que vos façam os homens, fazei-o também a eles, porque isto é a lei e os profetas. Tudo o que quiserdes que vos façam os homens, fazei-o também a eles, porque isto é a lei e os profetas. E o nosso benfeitor Emmanuel, guia de Chico Xavier, num dos seus livros doutrinários, chamado Caminho, Verdade e Vida, na lição, na mensagem 41, ele chama-lhe, a esta mesma frase de Jesus, chama-lhe a regra áurea, ou seja, a regra de ouro. Fazer aos outros aquilo que queremos para nós próprios. Então, o que é que Jesus quis significar ao dizer que isto é a lei e os profetas? Quis dizer que este mandamento resume toda a lei divina e tudo aquilo que os profetas ensinaram. Ou seja, é a lei de causa e efeito de que falámos há pouco, que diz que a qualquer causa vai corresponder um efeito e que este será sempre semelhante ao da causa que lhe deu origem. Por outras palavras, cada qual vai colher conforme aquilo que semear. Portanto, nós sabemos, o Espiritismo ensina-nos que somos responsáveis, devido ao livre-arbítrio, por aquilo que escolhemos na nossa vida material. Porque o nosso progresso espiritual vai depender dessas escolhas. Por isso, devemos ter cuidado e sermos muito responsáveis pelas nossas escolhas em cada instante da nossa vida. Mas agora, e aqui é que está o grande problema. É que a nossa razão compreende a necessidade de se seguir este caminho da porta estreita. Mas as nossas emoções ainda têm dificuldade em fechar-se para o mundo que nos rodeia.
é que ainda, infelizmente para todos nós, ainda precisamos da aprovação pública para as nossas ações. E entre o ficarmos isolados ou cedermos à pressão social para sermos aceites, optamos quase sempre pela aceitação da sociedade, o que é uma pena, muitas vezes. A resolução deste problema pede-nos coragem para pormos em prática a fé raciocinada, que não nos pede para nos isolarmos do mundo, mas sim que lhe mostremos como podemos melhorá-lo ao trazer-lhe os valores impressíveis do espírito em vez dos valores materiais. O que aqui se diz e o que se quer dizer é que não devemos depender da opinião das outras pessoas. Devemos é fortalecer-nos para construirmos o nosso próprio caminho e servir de exemplo aos outros, mostrando-lhes o caminho certo. Por isso, se quisermos ser felizes no futuro, comecemos a fazer o bem hoje mesmo, porque já sabemos que o mal que fizemos em vidas passadas é que é a causa dos nossos problemas de hoje. Mas todos sabemos que não é fácil. É evidente que não. E até em todos os clássicos da nossa doutrina, vemos isso e eles tocam muito neste problema. Leon Denis diz-nos o seguinte no seu O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na primeira parte e no ponto 9. Diz assim, a certa altura: o objetivo da evolução, a razão de ser da vida, não é a felicidade terrestre, como muitos erradamente creem, mas o aperfeiçoamento de cada um de nós. E fui eu que sublinhei. Mas o aperfeiçoamento de cada um de nós. E esse aperfeiçoamento devemos realizá-lo por meio do trabalho, do esforço, de todas as alternativas da alegria e da dor, até que nos tenhamos desenvolvido completamente e elevado ao estado celeste. Vejam que é muito profundo e temos muito que pensar em tudo isto que ele nos está a dizer. Mas ele continua. Se há na Terra menos alegria do que sofrimento, é que o sofrimento, é o instrumento por excelência da educação e do progresso. Um estimulante para o ser que, sem ele, ficaria retardado nas vias da sensualidade. A dor física e moral forma a nossa experiência e a sabedoria é o prémio. Aqui gostava de sublinhar a palavra educação. Ele fala aqui, é o instrumento por excelência da educação e do progresso. Lembramos aqui que para o Espiritismo, educação não é a educação intelectual que se adquire na escola, na universidade, etc. Para o Espiritismo, a educação é a educação moral. E ele faz a distinção dizendo que instrução é aquilo que nós aprendemos na escola. Educação é aquilo que nós vamos interiorizando ao tornarmos a pouco e pouco melhores. Isso é que é a educação, tanto que se chama, e há um livro até sobre isso, e o Sr. Orlando já fez uma palestra também sobre isso, a educação do espírito. Portanto, isso é que é para o espiritismo educação. O resto é instrução. E é Kardec quem faz logo essa distinção na codificação. Portanto, se há na Terra menos alegria do que sofrimento, é que ou seja, o sofrimento, é o instrumento por excelência da educação e do progresso. A dor física e moral forma a nossa experiência e a sabedoria é o prémio. E ele continua. Pouco a pouco, a alma eleva-se
E conforme vai subindo, nela vai-se acumulando uma soma sempre crescente de saber e virtude. Sente-se mais estreitamente ligada aos seus semelhantes, comunica mais intimamente com o seu meio social e planetário. E levando-se cada vez mais, não tarda a ligar-se por laços pujantes às sociedades do espaço e depois ao ser universal. E mais adiante diz: o adiantamento do ser consciente é obra sua. E isto é muito importante porque há muita gente que acha que entregar-se, por exemplo, à oração, mas uma oração bastante mecanizada, digamos assim, e pedir ajuda a Jesus, ou a Deus, ou a Nossa Senhora, enfim, acha que... E depois fica sentado, digamos assim, num português muito coloquial, à sombra da bananeira, à espera que venha o fruto cair-lhe nos braços. Ora, o que o Espiritismo ensina é precisamente o oposto. O que faz com que o ser que já tem razão, o ser consciente, progrida em termos espirituais, é o trabalho interior, interno, que ele faz, não o trabalho externo. Okay? E ele diz muito bem, e é Leon Denis que estamos a citar, não se esqueçam disso, que é um dos consolidadores da doutrina da codificação, não é? Veio logo a seguir a Kardec, na década de 1910, 1920, e ele foi realmente um filósofo, é o filósofo espírita por excelência, e sempre citado por todos. O adiantamento do ser consciente é obra sua. Lembremo-nos disto. E Jesus também nos disse, quando, em duas passagens, no Evangelho de João e no Evangelho de Mateus, ele nos diz: no mundo tereis atribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. E ele quis nos dizer aqui, se eu venci, vocês também o podem fazer. E mais, ele também, depois em Mateus, diz-nos: aquele que perseverar até ao fim será salvo. Portanto, é tudo uma questão de força de vontade, de querermos realmente mudar. E temos, para fazer essa mudança, que optar. Ou escolhemos os critérios mundanos, isto é, a porta larga, ou escolhemos os critérios espirituais, ou seja, a porta estreita. E, para passarmos pela porta larga, não é preciso senão entregarmos-nos aos apelos que são dirigidos aos nossos sentidos e que estão ligados às paixões inferiores e pronto, já lá estamos. Nesta porta não precisamos de nos sacrificar para mudarmos interiormente, como acontece quando entramos pela porta estreita. No entanto, não nos podemos esquecer que é esta mesma porta estreita que nos vai levar à salvação, ou seja, a tornarmos-nos melhores, a escalarmos mais rapidamente a escada do progresso espiritual. E é ela que nos mostra que se tivermos uma atitude firme perante as adversidades, vamos fazer despontar em nós as virtudes que temos dentro, que se encontram semi-adormecidas, e despertar também, além de despertar as virtudes, a nossa capacidade de assimilarmos e de reagirmos perante tudo aquilo que nos aparece à frente naquele momento, a dificuldade. E dizemos aqui que a porta estreita é o dever, é a boa conduta e o amor fraternal. E o benfeitor Emmanuel diz-nos que, com o tempo, aquilo que hoje para nós ainda é feito como dever, amanhã vai se transformar em querer. Porque, a pouco e pouco, vamos nos habituando a fazer o bem, a termos
boas condutas e a começarmos a olhar para os nossos irmãos do caminho, realmente como isso, como irmãos que somos todos, porque todos somos filhos do mesmo Pai. A porta larga, efetivamente, é o caminho mais fácil, isso não há dúvida nenhuma, mas afasta-nos das leis de Deus e, portanto, mais cedo ou mais tarde, leva-nos à dor e ao sofrimento. Não tenhamos dúvidas nenhumas. Nós sabemos que a disciplina para controlarmos as nossas más tendências exige muito esforço da nossa parte, mas é totalmente viável. É só nós querermos. Trata-se o quê? De quê? De dominarmos o quê? O nosso orgulho, o nosso egoísmo, o ciúme, a ira, não é? A raiva, sei lá, a gula, a inveja, o desequilíbrio da sexualidade, por exemplo, entre muitos outros sentimentos menos felizes, digamos assim, que ainda temos. Portanto, não nos esqueçamos que somos responsáveis pelas escolhas que fazemos na nossa vida material, já que o nosso progresso espiritual vai depender exatamente dessas mesmas escolhas. E, portanto, tenhamos cuidado na hora de fazer essas escolhas. Diz aqui que na sua sabedoria e bondade, Deus situa-nos nos ambientes apropriados para evoluirmos. Põe-nos em contextos familiares, sociais e profissionais em que precisamos de cuidar de uma série de deveres. Se o fazemos e se para isso sacrificamos as nossas fantasias, caprichos e desejos, atravessamos a porta estreita que nos pertence passar nesta encarnação, porque em cada encarnação nós temos a nossa própria porta estreita, não é? A pouco e pouco. E esta porta estreita deve ser bem aproveitada por todos nós. É Deus quem dosifica as nossas experiências, sempre, de acordo com as nossas próprias possibilidades. Porque já sabemos que Ele, disse-nos Jesus, que Ele não punha uma carga mais pesada sobre ombros frágeis, ombros que não a conseguissem suportar. Portanto, é à medida que vamos tendo mais conhecimento espiritual, que vamos evoluindo, que essas provas virão ou não. Deus é que sabe e é Deus quem as dosifica. Portanto, precisamos de prestar atenção aos nossos deveres diários e tentar cumpri-los, sem arranjarmos desculpas para as condutas menos dignas que tivermos. Precisamos e devemos empenhar-nos em ser pais e mães presentes e dedicados, filhos respeitosos e obedientes, que infelizmente hoje não se vê assim tanto como antigamente, alunos estudiosos, irmãos compreensivos, maridos e mulheres afáveis e fiéis, profissionais competentes, cidadãos honrados, etc, etc, etc. Então, no mesmo Evangelho, mas já noutro capítulo, no capítulo 17, que é o capítulo Sede Perfeitos, no ponto 7, diz-nos assim o Espírito Lázaro: o dever é muito difícil de ser cumprido na ordem dos sentimentos, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. E também afirma que o dever é o mais belo adorno, ou seja, enfeite da razão. Reparem bem, o dever é o mais belo enfeite da razão. Mas sabemos também que para o Espiritismo ensina-nos que o sentido do dever é o maior prémio que a razão esclarecida dá ao homem.
um dever muito difícil de ser cumprido, mas que é o mais belo enfeite da razão. Porquê que é tão o maior prémio? Porque dá ao homem a possibilidade de identificar aquilo que deve fazer, embora, muitas vezes, essa conduta que o dever lhe aponta contrarie os seus desejos mais profundos, que são fruto das suas encarnações passadas e do seu ainda algum primitivismo, permitam-me o termo, que existe ainda em todos nós. E tudo isto o que é que significa e o que é que implica? Implica dominarmos as nossas más tendências, essa velha herança que ainda trazemos das encarnações anteriores e que nos impede de alcançarmos voos mais altos, de darmos o passo, e é um passo muito importante. O benfeitor Emmanuel, no seu livro, diz-nos o seguinte, no seu livro Vinha de Luz, sobre isto mesmo: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Esta frase de Jesus está em Lucas, no capítulo 13, versículo 24. E sobre isto diz-nos, então, Emmanuel: antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma vê na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Anseia pelo sacrifício que redime. Exalta o obstáculo que ensina. Reparem bem, tudo isto ainda no espaço. Olhem o que nós queremos do lado de lá. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime e exalta o obstáculo que ensina. Compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil de carne em que mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir os semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. E no sono doentio do passado, atravessa os campos da evolução sem fazer nada de útil, desprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos só acordamos quando a doença nos requisita o corpo para as transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Pois é. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros. Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, voltam a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Porque não nos podemos esquecer que cada dia é mais difícil termos a possibilidade de uma reencarnação. Porque as mulheres hoje, cada dia vão tendo menos filhos, portanto, menos possibilidades de reencarnarmos. Então, o que é que temos que fazer? Aproveitar
esta reencarnação em que agora estamos, não é? Aproveitar o mais possível. E a porta estreita ela está situada no fim de uma longa jornada que nós trazemos já de milénios, centenas de anos, e que marca a passagem do espírito imperfeito para a fase de bom espírito. Ou seja, para passarmos de espírito imperfeito para bom espírito, precisamos de vencer completamente as más paixões e termos apenas o desejo do bem. E não são os conhecimentos intelectuais nem a ciência que vão fazer a diferença. Nada disso. Apenas e só a questão moral, a questão espiritual. Mas também sabemos que ninguém consegue o domínio total das suas más paixões de repente. Nem fica um ser sublime de um dia para o outro. Tudo isto é um processo gradual, porque a evolução é isso mesmo. É um processo gradual. Embora tenhamos que dizer que pode ser muitíssimo acelerado pela nossa vontade. A vontade é essencial também aqui. Antes de voltarmos a este mundo, e já falámos nisso, pedimos aos nossos amigos espirituais que tenhamos a porta estreita para aproveitarmos a oportunidade da encarnação e evoluirmos rapidamente. Queremos vir com defeitos no corpo ou então com outros problemas ou dificuldades para resgatarmos dívidas do passado. Se perguntarmos às pessoas por que é que elas escolhem a porta larga, elas vão dizer todas que estão à procura da felicidade. Mas o problema é que elas procuram essa felicidade toda nas coisas materiais. E, quando não é nas coisas, nos bens materiais, é nos vícios e todas essas paixões negativas de que já falámos. O que significa isto? Significa que puseram a felicidade em tudo aquilo que não deviam, que é em tudo aquilo que é exterior a elas, que é exógeno, quando o que têm que procurar e o que têm que fazer é procurar essa felicidade dentro de si próprios. Vamos ver um exemplo da porta larga que nos é contada pelo irmão X no livro Estante da Vida, no capítulo 15. Eu vou resumir, claro, e diz assim: o compromisso assumido é o título deste capítulo. O irmão X, então, conta-nos as provas pedidas por Alberto Nogueira no sentido de reparar a sua posição de espírito delinquente. A palavra delinquente é muito utilizada pelos espíritos benfeitores, nossos amigos, porque lá, daquele lado, quando nós nos dedicamos àquilo que não devemos enquanto estamos na matéria, do lado lá, somos considerados delinquentes. E ele, o Alberto Nogueira, era um deles, como quase todos nós. Em resumo, o irmão X diz-nos: rogo a vossa permissão para tornar ao campo terrestre a fim de resgatar as minhas faltas. Conceda-me a lepra, o abandono dos entes queridos, a extrema penúria, a loucura ou a cegueira, os calvários morais e os tormentos físicos de qualquer natureza. A entidade a quem o Alberto Nogueira se estava a dirigir, a pedir-lhe isto, disse-lhe que iria a despacho com a autoridade superior. E, passado uns dias, veio esse despacho. Então, vamos lê-lo. O Senhor pede misericórdia e não sacrifício. O interessado resgatará os próprios débitos em vida normal, com as tarefas naturais de um lar humano e de uma família,
em cujo seio encontrará os contratempos justos e educativos para qualquer criatura com necessidades de reequilíbrio e aprimoramento. Mas, por mercê do Senhor, será médium espírita, com a obrigação de dar, pelo menos, 8 horas de serviço gratuito por semana em favor dos necessitados na terra, consolando-os e instruindo-os na condição de instrumento dos bons espíritos, sublinhado meu, que operam a transformação do mundo em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele encarna e, certo dia, começa a trabalhar num centro espírita. Certo dia, houve necessidade dos mentores espirituais o procurarem para resolver um problema espiritual de uma mãe e sua filha. Elas foram ao centro no qual ele devia estar trabalhando e não o encontraram. Depois, foram à sua casa. Alberto simplesmente esquivou-se ao assunto. Aquele espírito valoroso que pedira lepra, cegueira, tem um erro, desculpem, loucura, idiotia, fogo, lágrimas, penúria e abandono, a fim de desagravar a própria consciência, no plano físico, depois de se acomodar nas concessões do Senhor, esquecera todas as necessidades que lhe caracterizavam a obra de reajuste e preferia a ociosidade, enquadrado em pijama, com medo de trabalhar. Isto é um espírito que entrou pela porta larga. E Emmanuel, continuando com ele, ensina-nos também no livro Instrumentos do Tempo, no capítulo 16, o seguinte: ainda nos achamos a longa distância do convívio com os eleitos da vida celeste. Entretanto, pelo chamamento da fé viva que hoje nos traz ao conhecimento superior, guardemos a certeza de que já somos os escolhidos para a regeneração de nós mesmos, para o cultivo sistemático e intensivo do bem, para o esquecimento de todas as faltas do próximo, de modo a recapitular com rigor as nossas próprias imperfeições, redimindo-as, para o perdão incondicional em todas as circunstâncias da vida, para auxiliar os que erram, para ensinar os mais ignorantes que nós, para servir além das nossas próprias obrigações sem direito à recompensa, para compreender os nossos irmãos de jornada evolutiva sem exigir que nos entendam, para estender a caridade sem ruído, como quem sabe que ajudar os outros é enriquecer a própria existência, para persistir nas boas obras, sem reclamações e sem desfalecimentos em todos os ângulos do caminho, para negar a nossa antiga vaidade e tomar sobre os próprios ombros cada dia a cruz abençoada e redentora dos nossos deveres, marchando com humildade e alegria ao encontro da vida sublime. Chamados para a luz e escolhidos para o trabalho. Voltei a sublinhar, porque acho que é uma frase muito importante, porque efetivamente é através do trabalho, em favor dos outros, numa casa espírita especialmente, que nós podemos dar um grande passo também. À parte de tudo aquilo que temos estado a falar, não é? Mas, reparem nesta frase, que à parte de ser muito importante, é lindíssima. Chamados para a luz, escolhidos para o trabalho. Então, só depende de nós, como dizia lá atrás Leon Denis. Eis a nossa posição real nas bênçãos do hoje. E, se quisermos aceitar a escolha com que fomos distinguidos, estejamos certos
de que em breve amanhã comungaremos felizes com o nosso Mestre e Senhor. Portanto, e para concluir, o que é que realmente Jesus quis dizer com as palavras porta estreita? Quis avisar-nos de que a porta estreita é a saída do erro e a entrada na nossa renovação. E que é ela que nos permite caminhar na estrada da evolução e aproveitar esta encarnação. E também devemos, basicamente, perceber que devemos ser dignos e bondosos e termos uma vontade firme para realizarmos o nosso projeto de vida, que é de abandonarmos a porta larga e começarmos a entrar pela porta estreita. Reparem no que nos dizia Chico Xavier, neste livro, o Evangelho de Chico Xavier, nos capítulos 40 e 41. Diz ele assim: sinto-me em luta comigo mesmo. Luta esta que defino com estas palavras. Sei o que devo ser e ainda não sou. Mas rendo graças a Deus por estar trabalhando, embora lentamente, por dentro de mim próprio, para chegar um dia a ser o que devo. E no capítulo 41 diz: creio que quando cada um de nós estiver cumprindo os deveres que nos competem perante Deus e diante da vida, à frente dos outros e ante a nossa própria consciência, alcançaremos a paz duradoura. Então, tal como Chico, vamos todos esforçar-nos por estarmos a bem com a nossa própria consciência, vencendo as nossas más tendências. Só assim vamos realmente conseguir entrar pela porta estreita e partirmos desta encarnação melhor do que a ela chegamos. Muito obrigada e muita paz. Depois desta palestra que a nossa companheira e oradora nos veio trazer, esclarecendo-nos de uma forma simples e muito clara o que cada um de nós, pelo seu livre-arbítrio, poderá escolher: o caminho da porta estreita ou o caminho da porta larga. Compete a cada um de nós, perante a nossa consciência e perante todas as lições que nós vimos escolher aqui, a desse código de conduta que é o Evangelho de Jesus, escolhermos o caminho que nos convém, que é o da porta estreita. E nesse sentido vamos dirigir-nos à figura amorável de Jesus, visualizando